Ontem o STF aprovou, né, a aplicação irrestrita, né, da terceirização. Como é que o candidato recebeu essa decisão? Se nós não interrompermos, pararmos com esse movimento, o Brasil vai já já revogar a Lei Áurea e restaurar a escravidão. Nenhum país do mundo cresce ou se sustenta economicamente introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Terceirização de atividades fins é praticamente uma volta à escravidão. Por quê? Porque uma escola, por exemplo, hoje vai poder, doravante, contratar uma firma de araque e não pagar os direitos trabalhistas, usar o professor e depois essa firma de araque quebra, vai embora, como é a história das terceirizações no Brasil. Parte grave da esculhambação da Petrobras foram empresas terceirizadas. Não é? Por exemplo, a empresa Manchester, que pertence ao senador Onísio Oliveira, teve um contrato sem licitação de 300 milhões de reais a valor de 6 anos, 7 anos, 8 anos atrás. Portanto, o Brasil precisa se levantar e a hora é nas eleições. Por isso eu peço ao povo brasileiro, dê valor ao seu voto. O seu destino é que está sendo jogado em Brasília. O pensamento é parecido com... Que tipo de ideologia vesga? A economia brasileira, a economia rural está retraindo esse ano, a indústria está caindo, a construção civil despencou, o comércio despencou, enfim, todos os setores da economia real estão em profunda crise e o setor financeiro brasileiro, os 5 maiores bancos tiveram um lucro de 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. De onde é que está saindo esse dinheiro, se não da exploração da semi-escravidão, de 13 milhões e 700 mil desempregados, de 32 milhões de brasileiros vivendo de bico da informalidade e 63 milhões de brasileiros semi-escravizados pela humilhação de ter o nome no SPC. É por isso que eu me levanto para oferecer ao país uma saída para isso. O próximo presidente vai ter uma grande dificuldade de fechar a conta orçamentária. E o presidente Temer, no apagar das luzes, autorizou, aprova o aumento, por exemplo, para os ministros do STF, que geram uma onda, uma cascata de aumentos também. Como é que fica para o próximo candidato essa situação? A aliança PSDB-PMDB está produzindo uma farra do boi no Brasil, não é? Enquanto a população amarga o desemprego, a humilhação da queda do valor real dos salários, os de cima estão tendo reajustes absolutamente desproporcionais, o que por si já é uma bofetada no rosto do povo brasileiro. Mas as soluções, eu não estou aqui para me queixar, as soluções há. 3 movimentos que precisam de forte apoio popular resolvem o problema da conta pública, se me derem a condição de trabalhar. Primeiro, impor um tributo enquanto o mundo cobra alíquotas muito maiores. Terceiro, passar o pente fino em 354 bilhões de reais por ano de dispensa de impostos dos barões poderosos do Brasil. Esses 3 movimentos aqui podem produzir a superação do desequilíbrio da conta pública e uma sobra para a gente melhorar a educação, a saúde e a segurança. Candidato, ainda sobre economia, hoje pela manhã o IBGE divulgou o PIB desse último trimestre, que é 0,2% maior que do trimestre passado. Como o senhor avalia isso? Quais são as propostas para melhorar esse PIB? Isso é só ajuste estatístico. O Brasil está numa depressão econômica e para superar isso nós temos que resolver 4 problemas para devolver o Brasil a condição efetiva de crescer acima dos 2% pífios que não geram os empregos necessários. É uma resposta um pouquinho comprida, mas os assuntos sérios merecem uma reflexão. Eu vou tentar ser breve. Primeiro motor, restaurar o consumo das famílias, limpando o nome do SPC, dos 63 milhões de brasileiros, por um processo de refinanciamento. Segundo motor, restaurar a capacidade de investimento empresarial. O Brasil hoje, o empresário está devendo 2 trilhões com 400 a 600 bilhões de reais de crédito micado. É preciso entrar aí e reestruturar essa questão do financiamento empresarial, devolver ao BNDES o seu papel de indutor do desenvolvimento, consolidar esses passivos em troca de um conjunto de investimentos. Terceiro, consertar a conta pública para restaurar pesadamente o investimento e é preciso revogar a emenda 95, que proíbe por 20 anos que a gente expanda o investimento em saúde, educação, segurança, moradia, ponte, estrada, aeroporto, tudo que interessa ao povo brasileiro e deixa livre a especulação. E o quarto motor é uma reindustrialização forçada e o Brasil tem potencial para isso em 4 grandes complexos industriais: petróleo, gás e bioenergia. Não faz sentido o Brasil exportar petróleo bruto e importar diesel do estrangeiro pagando em dólar. O complexo industrial da saúde, nós vamos gastar 17 bilhões de dólares do governo federal, portanto, do povo brasileiro, gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa, por incapacidade de fazer uma política industrial aqui dentro. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. O Brasil compra do estrangeiro, gerando emprego lá fora, todos os defensivos agrícolas, todos os fertilizantes, a maior parte do valor de um trator, de uma colheitadeira, tudo isso vem de fora e nós podemos perfeitamente produzir aqui e gerar os empregos aqui. E quarto é o complexo industrial da defesa. Nós estamos gastando 20 bilhões de reais
com defesa, para equipar nossas Forças Armadas, praticamente comprando de fora tudo. O que eu vou fazer é verticalizar aqui. Por isso a Embraer não pode ser entregue aos americanos. Por isso, se eles consumarem isso, eu vou tomar a Embraer de volta. Agora, falando do estado, a região de Lages é uma das mais pobres de Santa Catarina. E é a primeira cidade que o senhor está visitando aqui no estado. Virá boas notícias caso o senhor seja eleito? Haverá. Manuel Dias, deputado federal, está encarregado de abrir a porta do Palácio do Planalto para a gente ajudar Santa Catarina nesse ambiente de mudança que eu quero pedir ao povo brasileiro que me ajude a fazer. E basicamente, por que Lages é o lugar mais pobre de Santa Catarina? Porque talvez seja a única região que não fez aquilo que exemplarmente Santa Catarina dá para o Brasil. Ao invés do minifúndio, aqui foi no passado o latifúndio. Ao invés da diversificação econômica, da agricultura familiar, do associativismo, aqui foi o gado em produção extensiva. E hoje você já tem uma mudança importante, a industrialização de Lages é um fenômeno, estou voltando aqui depois de muitos anos de ter vindo, vim conhecer o velho amigo de Seu Carneiro, nem sei como ele está hoje ou se ainda está entre nós, mas lembro bem que foi um sinal de democracia participativa, que eu muito jovem, né, fiquei querendo ver como é que funcionava e vejo uma cidade crescendo, diversificando. Portanto, eu vou apoiar isso com o Manuel Dias abrindo a porta do Palácio. Candidato, Sim, senhora. fazer uma pergunta pro É senhor? difícil ou fácil? Porque difícil é para ele. Não, essa é fácil.